E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais influentes e, olha só que curioso, mais práticos da história. E ele não foi escrito por um filósofo tranquilo numa torre de marfim, não. Foi escrito no meio do campo de batalha, pelo cara mais poderoso do mundo na sua época. A gente vai extrair do diário pessoal de Marco Aurélio o livro Meditações, uma ferramenta super poderosa, uma espécie de matriz de decisão para nos ajudar a navegar no caos que é o século XXI. Essa é uma situação que, convenhamos, todo mundo conhece bem, né? A gente vive num bombardeio constante de informação. É notificação no celular que não para, e-mail urgente, notícia que deixa a gente ansioso, uma avalanche de opinião alheia no feed. Tudo isso cria um ruído mental que muitas vezes leva à paralisia. A gente quer tomar a decisão certa, a melhor possível, mas com tanta coisa acontecendo, o resultado é não decide nada. A mente simplesmente trava. Mas e se o imperador romano, lá de quase 2000 anos atrás, tivesse criado e testado um sistema para lidar com uma pressão infinitamente maior que a nossa? Bom, este aqui é o nosso mapa para a jornada de hoje. Primeiro, a gente vai entender o contexto brutal em que esse imperador filósofo vivia. Depois, vamos descobrir o que o livro Meditações é de verdade. E sério, a resposta vai surpreender. Aí, no coração da nossa análise, a gente vai construir a matriz de decisão estoica com as regras fundamentais dela. Também vamos bater de frente com uma crítica bem comum. Será que essa filosofia nos deixa frios? E claro, vamos para a prática com um desafio, um microexperimento, e no final entender como se constrói essa fortaleza mental que os estoicos chamavam de cidadela interior. Prontos? Então vamos lá! Primeiro de tudo, contexto. É simplesmente impossível entender a profundidade de Meditações sem sacar o tamanho da pressão que o autor estava sofrendo. Marco Aurélio não estava num retiro, refletindo em paz. Ele estava literalmente no epicentro de múltiplas crises globais, tudo ao mesmo tempo. Vamos tentar imaginar a cena. A gente está no século II depois de Cristo. Marco Aurélio é o imperador de Roma no auge do poder do império. Isso significa que ele governava um território que ia da Grã-Bretanha de hoje até o Egito, da Espanha até a Síria. O peso do mundo conhecido estava, sem exagero nenhum, nas costas dele. Cada decisão afetava milhões de vidas, o destino de nações inteiras e o curso da história. Não era uma metáfora, era o dia a dia dele. E a listinha de tarefas dele, gente, era de cair o queixo. Ele passou quase todo o reinado em guerra. Primeiro, uma campanha exaustiva contra o Império Parta, lá no Oriente, e, assim que essa acabou, tribos germânicas invadiram pelo norte, dando início a anos e anos de guerras brutais, onde ele passou um tempão no fronte. Como se não bastasse, no meio disso tudo, os soldados trouxeram uma doença devastadora do Oriente, a peste antonina. Os historiadores estimam que ela matou uns 5 milhões de pessoas, talvez 10% da população do Império. Era uma crise de saúde econômica sem precedentes e, claro, lá em Roma, o jogo político nunca parava, com os senadores conspirando e generais de olho no poder. Essa última tarefa, tentar não surtar, sou eu que estou adicionando aqui, mas sejamos honestos, era provavelmente a mais difícil de todas. Então, fica a pergunta de 1 milhão de moedas de ouro. Como é que uma pessoa não desmorona com esse peso todo nas costas? Como é que se consegue liderar exércitos, governar um império e tomar decisões de vida ou morte com esse nível de estresse contínuo? Qual era a ferramenta dele, o seu sistema operacional mental, a sua arma secreta? A resposta não está em nenhuma ordem imperial ou estratégia de guerra, mas sim no que ele fazia toda noite sozinho na sua tenda antes de dormir. E essa arma secreta nos leva à verdadeira natureza do livro, que hoje a gente compra com o título de Meditações. E aqui vem a primeira grande revelação. Marco Aurélio nunca quis escrever um livro para ser publicado. O mais incrível é o título original da obra, em grego, ta eis e auton. Uma tradução bem direta seria algo como Coisas para mim mesmo, ou Anotações para mim. Cara, isso muda tudo. O que a gente chama de meditações nunca foi feito pra gente ler. Era o diário de campo dele, um caderno onde ele escrevia para si mesmo, para se lembrar dos princípios da filosofia estoica, para botar a mente em ordem, para se corrigir. Isso torna o texto de uma autenticidade, de uma força, sabe? Não é teoria de faculdade, é a prática de um homem em crise tentando ser uma pessoa melhor. A melhor forma de pensar nisso é como um manual de operações da própria mente. De dia, ele encarava o caos, a guerra, a doença, a traição. À noite, na tenda de campanha, provavelmente com uma lamparina a óleo, ele escrevia. Ele processava o que tinha acontecido, se preparava para as batalhas do dia seguinte, tanto as batalhas lá fora, quanto as de dentro da cabeça dele. Era a terapia dele, o coaching, a prática espiritual. Era um método dele para não ser engolido pelo poder e pela pressão. Certo. Agora que a gente já entendeu o quem e o porquê, vamos para o como.
chegou a hora de destilar os pensamentos desse diário e montar a nossa matriz estoica da decisão. Ela é baseada em 3 regras fundamentais que o Marco Aurélio repetia para si mesmo sem parar. A primeira regra é a base de todo o estoicismo e é talvez uma das ideias mais libertadoras que existem. É a tal da dicotomia do controle. Pensa bem, a maior parte do nosso sofrimento, da nossa ansiedade e frustração, vem de uma confusão bem simples. A gente tenta controlar o que é incontrolável. O trânsito, a opinião dos outros, a economia, o tempo, se alguém vai curtir o nosso trabalho, a lista não tem fim. O Marco Aurélio nos lembra, a energia mental é um recurso precioso e limitado. Foque essa energia unicamente naquilo que está sob seu poder, suas opiniões, seus julgamentos, suas escolhas e suas ações. Todo o resto é só o resto. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia de uma forma genial. O evento em si não é o que nos machuca. Uma chuva inesperada não machuca. Um comentário crítico de alguém não machuca. O que causa o dano, o sofrimento, é a nossa opinião interna, o nosso julgamento de que aquilo foi terrível, foi um desastre, uma ofensa ao pessoal. Na hora que a gente consegue tirar essa camada de opinião, a reclamação some, o dano some. Então, o ponto central é praticar essa separação entre fato e opinião. Fato, está chovendo. Opinião, que dia horrível, a chuva estragou tudo. Fato, um carro cortou a frente de outro no trânsito. Opinião, que folgado, que absurdo, acabou com o meu dia. O estoicismo é basicamente um treinamento para a gente pausar e ver só o fato objetivo, sem adicionar essa camada de drama que é a verdadeira fonte do nosso estresse e da nossa raiva. Ok, eu sei, a segunda regra soa meio mórbida de primeira, é verdade. Mas o memento mori, essa prática de se lembrar da morte, é uma das ferramentas estoicas mais poderosas para gerar clareza e senso de urgência. E não tem nada a ver com ser pessimista ou viver com medo, mas sim com ganhar perspectiva. Quando a gente se lembra que o nosso tempo é finito e imprevisível, as pequenas irritações do dia a dia, as briguinhas por ego, a busca sem fim por aprovação dos outros, tudo isso perde a importância de uma forma dramática. A consciência da mortalidade não deprime, pelo contrário, ela foca a nossa atenção do que realmente importa aqui e agora. Ela leva a pergunta: com o tempo que me resta, é com isso que vale a pena gastar energia? É essa a pessoa que eu quero ser neste exato momento? Essa clareza é um filtro poderosíssimo para tomar decisões. A terceira regra lida com o que fazer com o que já aconteceram e que estavam fora do nosso controle. A expressão em latim para isso é amor fati, o amor ao destino. Mas atenção, isso não é uma aceitação passiva do tipo, deixa pra lá. É uma aceitação ativa, quase combativa. É enxergar tudo o que acontece, o bom e o ruim, como matéria-prima para a ação. É o material que a gente tem para trabalhar. Marco Aurélio tinha essa visão meio cósmica das coisas. Ele se esforçava para ver cada evento, mesmo os mais dolorosos em nível pessoal, como perder vários de seus filhos, como uma parte necessária de um todo maior, da ordem do universo. Para a gente, em termos práticos, isso significa o seguinte: não desperdiçar energia reclamando do passado ou desejando que as coisas tivessem sido diferentes. O que aconteceu, aconteceu. A única pergunta que importa é: ok, diante disso, o que eu faço agora? O obstáculo se torna o caminho. O veneno pode virar o remédio. Certo, agora a gente chega numa objeção muito comum e, para ser sincero, muito justa. Seguir essas regras, separar o que se controla, lembrar da morte, aceitar o destino. Será que isso não transforma as pessoas em seres frios, sem emoção, quase como robôs? É uma questão fundamental que a gente precisa encarar de frente. A caricatura do estoico é aquela pessoa que engole o choro, que não demonstra raiva, que não se permite ficar muito alegre, que vira uma estátua de mármore. Mas, gente, essa é uma interpretação completamente errada da filosofia, baseada numa confusão da palavra estoico com E minúsculo, que quer dizer indiferente, com a filosofia do estoicismo com E maiúsculo. A diferença é crucial. Suprimir é o ato de fingir que a emoção não existe, de empurrar ela para debaixo do tapete. Isso é péssimo para a saúde mental e não se sustenta. A observação estoica é o exato oposto. É o ato de reconhecer a emoção com clareza. Ok, a raiva apareceu aqui. E aí, em vez de ser arrastado por ela, a gente usa a razão para investigá-la, como um cientista. Por que essa raiva surgiu? Qual julgamento meu está causando isso? O objetivo não é não sentir, é não ser sequestrado pela emoção. O objetivo não é a apatia, mas sim a ataraxia, que é uma palavra grega para tranquilidade, para serenidade da alma. É ter o controle do leme, mesmo quando o mar das emoções está agitado. Bom, chega de teoria.
Filosofia só tem valor quando a gente vive ela, quando virar prática. Então aqui vai um desafio, um microexperimento para aplicar a matriz de decisão nas próximas 24 horas. A técnica é simples, mas não é fácil. Funciona assim. Na próxima vez que um pequeno aborrecimento aparecer, um motorista lento, um e-mail com um tom meio grosseiro, a internet caindo bem na hora H, o primeiro passo é perceber a onda da emoção vindo. O segundo, e mais importante, é pausar. Só um segundo. Respira fundo. É nesse espacinho entre o estímulo e a resposta que mora a nossa liberdade. O terceiro passo é separar. Qual é o fato objetivo? O carro da frente está a 20 por hora. E qual é a história ou opinião? Ele está fazendo isso de propósito para me irritar. E o quarto passo é decidir. Em vez da reação automática de buzinar e xingar, a gente escolhe uma resposta consciente, talvez seja ouvir uma música, talvez focar na própria respiração. É um treino para a gente fazer com as pequenas coisas do dia. E ao praticar isso, dia após dia, nos pequenos aborrecimentos, a gente começa a construir algo que Marco Aurélio descreveu como uma das metáforas mais poderosas de toda a filosofia. Uma cidadela, uma fortaleza interior, um lugar dentro da nossa mente que é seguro, calmo e que não pode ser abalado, não importa o caos que esteja rolando do lado de fora. As guerras do Marco Aurélio, a pandemia, as traições políticas, nada disso podia tocar essa cidadela interior, porque ele treinou a si mesmo para entender que o único lugar onde existe controle absoluto, onde mora a verdadeira liberdade, é dentro da própria mente. E essa é a reflexão final que fica. O mundo lá fora sempre vai ser caótico. Sempre vai ter evento fora do nosso controle. A questão não é tentar em vão controlar o mundo, mas sim fortalecer o nosso refúgio interno. Então, a reflexão que fica é essa. Qual tijolo será colocado na cidadela interior hoje? Talvez seja pausa antes de uma resposta raivosa, talvez seja separar um fato de uma opinião, talvez seja lembrar que a vida é curta para focar no que importa. Cada pequena prática é um tijolo a mais na construção dessa fortaleza. E para quem quiser explorar a fonte original de toda essa sabedoria e ter o próprio Marco Aurélio como um conselheiro, a leitura de Meditações é mais do que recomendada. É aquele livro para ter na cabeceira e reler a vida inteira. Deixei um link na descrição para quem tiver interesse. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até a próxima destilação.